que um dia eu tive o Espírito Santo, um dia eu tive um encontro com Deus e eu perdi. Então, isso me martirizava. Meu nome é Muriel Aquino, tenho 35 anos e sou autônoma. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei totalmente destruída. Minha família era uma família tradicional, a gente servia aos encostos. Havia muita perturbação, vício, brigas. Eu cheguei, eu tinha várias doenças, epilepsia, convulsão nervosa, depressão. Eu tinha mágoa, eu tinha vontade de matar meus pais, porque eu achava que todo o sofrimento da minha família era culpa da minha mãe. Então, eu tinha um ódio muito grande dela. O meu desejo era me vingar dela. Minha mãe, ela mantinha um relacionamento com uma pessoa que dizia ser líder espiritual da Casa dos Encostos. E ele vinha de 15 em 15 dias e o presente de aniversário que ele me deu foi abusar de mim durante 4 anos. Com tanta situação dentro de casa, brigas, confusões, eu me revoltei e saí de casa grávida, fui morar na rua. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Eu vim embora para Goiânia e chegando aqui eu não tinha lugar para ficar. Fui morar na rua, fui morar debaixo da ponte e me ajuntei com 12 meninos de rua. Para comer a gente pedia, quando não conseguia pedindo a gente roubava, mas roubava para comer. E à noite era obrigada a cheirar cola para esquentar, porque era muito frio. Até ter meu filho e entregar ele para outras pessoas. Eu voltei para casa com o intuito de me vingar, de matar minha mãe. E voltei para a Casa dos Encostos. E à medida que eu fui desenvolvendo, o último que eu fiz, cheguei a fazer cabeça. E o último estágio que eu precisava era oferecer um dos maiores sacrifícios, que seria ou meu filho ou a minha mãe morta. E eu cheguei até arriar o trabalho para matar minha mãe. E foi quando eu tentei suicídio, porque eu já não aguentava mais. Foi onde eu tentei o suicídio na ponte da Botafogo, que eu tentei me jogar de lá de cima da ponte. Eu estava no 2º pilar quando o rapaz bateu nas minhas costas e falou: Jesus te ama e Ele quer mudar a sua vida. Quando esse rapaz me entregou esse jornal, que na hora eu não entendi, quando eu olhei, tinha o endereço da Universal nesse jornal. E eu fui. Me deram toda a assistência que eu precisava, me ensinaram a fé. E eu comecei a obedecer tudo o que eles falavam. Tudo, à risca. Até que Deus transformou o meu interior, onde eu tive um encontro com Deus. E eu fui selada com o Espírito Santo. Foi um dia inesquecível, nunca esqueço desse dia, foi um dia maravilhoso. Foram 8 anos, junto com o Espírito Santo, dentro da igreja. E o tempo passou e eu deixei de olhar para Deus. As situações foram... Eu comecei a ter conflitos por algumas perdas. Então eu deixei de olhar para o altar, eu deixei de olhar para Deus e passei a olhar para as pessoas. Esse foi o meu maior erro. Tudo que eu passei antes voltou e voltou pior. Eu fui internada porque eu tive 12 convulsões num dia só. Eu fui internada com epilepsia crônica. Para quem não tinha nada, para quem não sentia nada, com 8 remédios tomando todos os dias e mesmo assim os remédios não conseguiam conter as convulsões. Passei a ter ódio de pastores e obreiros, eu não conseguia ver, tanto é que eu atravessava o outro lado da rua quando eu via um. Tanto é que quando eu saí, tanto ódio que eu fiquei de um pastor, eu fui atrás de uma gangue, que eu havia feito parte antes, e eu paguei para matar esse pastor e 2 obreiras. Eu tinha tanto ódio deles que eu achava que eles eram culpados da minha saída. Tinha muita vontade de voltar, porque sabia que ele era o único lugar que podia mudar minha vida, porque eu já havia sido de outras denominações, eu já havia tido outras experiências e sabia que nada resolveria, porque não resolveu. Foi realmente ali que eu encontrei o Senhor Jesus de fato, de verdade. Só que a vergonha, o medo do que vão falar, o que vão pensar, porque eu me afundei. E logo após, eu comentei com uma pessoa a situação que eu estava.
essa pessoa comentou com o pastor. E esse pastor começou a me ligar, me chamando: minha filha, vem na igreja, deixa eu falar com você. E eu falava que eu não queria, que era para ele me deixar em paz, porque eu não tinha coragem de voltar. Mesmo no fundo do poço, eu não tinha coragem de voltar. E um dia, com tanta raiva dele, eu falei: olha, eu vou e eu quero que você me deixe em paz depois disso. Só que quando eu conversei com ele, ele me fez ver que Jesus nunca me largou. Que o Senhor Jesus nunca me abandonou. Foi eu que abandonei ele. Que quem deixou Jesus e quem deixou o altar foi eu. Que Jesus ficou ali de braços abertos o tempo todo me esperando. E que ele estava me buscando de volta. Que era a oportunidade que eu tinha de me voltar agora para ele. E que tinha jeito para mim. Eu deixei o meu orgulho de lado. Eu deixei o meu achismo. Eu abri mão da raiva, do medo, de tudo que eu tinha. E eu busquei a minha libertação. E assim que veio a minha libertação, eu falei: já que o Senhor está de braços abertos, eu quero aquilo que um dia eu tive. Eu comecei a me entregar, eu comecei a me lançar, eu comecei a jejuar, a fazer os propósitos, as vigílias, os jejuns, as orações. E eu recebi o Espírito Santo. Eu tive um encontro com Deus, um reencontro com Ele. A minha vida ela foi transformada. O contato que eu havia perdido com a minha família, hoje eu tenho. Hoje a gente se reúne, hoje a gente pode falar de família. Meu filho, eu cheguei grávida. Meu filho hoje é vamos dizer, um príncipe na minha vida. Na minha saúde, hoje eu não tenho doença alguma, constatado na medicina. E minha vida financeira, hoje Deus abençoou. Eu tenho, assim, hoje eu trabalho por conta própria, trabalho para mim mesma. E Deus tem transformado em tudo, porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele me guia.